Olá, meu nome é Raquel Giacomo e hoje eu vou falar para vocês sobre desfraude de crianças autistas. Eu sempre vejo uma dificuldade das mães em começar o desfraude nessas crianças. Antes de começar, já vou pedir para você clicar aqui e se inscrever no nosso canal. Aqui a gente fala tudo sobre desfraude, sobre xixi, cocô de crianças. Então, se você quiser saber tudo sobre isso, nos acompanhe. Vamos continuar. Então, hoje eu trago 3 dicas que normalmente as pessoas simplesmente esqueçam. Vamos lá? Primeira coisa, não coloque crianças autistas no mesmo saco. Parece óbvio eu falar isso, mas não é. Quantas crianças autistas chegam no meu consultório e as mães fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Observem as crianças de vocês, tá? Então, se eu tenho uma criança que não está usando o vaso, o banheiro, por uma questão de cheiro, a gente vai colocar uma coisinha, um cheirinho que facilita essa adaptação. Assim como uma criança que tem dificuldade na textura, uma criança que tem dificuldade com barulho, uma criança que tem dificuldade com iluminação. Então, lugares muito claros, muito frios, sempre dá confusão. Então, mantenha o seu banheiro com uma luz diferente, uma luz azulzinha, né? Tente escolher o redutor de assento com uma textura mais firme, em geral, né? Se as crianças preferem essa textura do que aqueles acolchoados que tem muito material, muita espuma. Então, a gente precisa observar isso. A mesma coisa pelo suporte visual. Não são todas crianças que precisam de suporte visual. E o que eu vejo por aí é que onde está escrito desfraude de crianças autistas precisam de suporte visual. Gente, não é. Se sua criança não trabalha bem com suporte visual, não tem motivo, né, da gente usar o suporte visual, ok? Uma outra confusão que eu vejo aí é sobre o uso do redutor ou do pinico. Sempre vejo na internet, crianças autistas é melhor o vaso sanitário. Gente, eu também não vejo dessa forma. Em geral, crianças com nível de suporte 1, elas trabalham muito melhor com pinico. Se é uma criança pequena, 2 anos, 3 anos, é muito mais fácil a gente começar com pinico e logo fazer uma adaptação para o vaso, tá? E isso é às vezes, e o que eu tenho visto na minha experiência, é que é até mais rápido do que fazer uma transição logo de cara, direta para o vaso. Agora, se a sua criança já é mais velha, tem ali 6, 7, 8 anos de idade, aí a gente já não vai conseguir trabalhar com pinico. A gente vai conseguir trabalhar mais com vaso sanitário. Assim como crianças com nível de suporte 2 e 3. Né? Então, não entre nessa de que todas as crianças são iguais, que todas as crianças devem usar o vaso sanitário, que deve usar suporte visual, que deve fazer todas as adaptações no vaso sanitário, que não é bem assim. A segunda dica que eu queria falar para vocês: comece mais cedo. Então, a partir ali de 2 anos, vocês já podem começar um desfraude que eu chamo de desfraude ainda com fralda. Então, é uma parte que antecede a retirada da fralda, mas que melhora muito essa interação com o banheiro, a interação com as fezes, a acostumar a criança a ficar sem fralda. Acostumar a criança a ficar de cuequinha, de calcinha. Tem crianças que vocês vão ver
que ela tem uma questão sensorial com o elástico da calcinha, por exemplo. Então, vocês precisam descobrir essas coisas antes de desfraldar, né? O que eu vejo é muitas mães alterando a ordem desse desfraude. Elas querem que tire a fralda, mas a criança ainda não acostumou a ficar peladinha, a criança ainda não acostumou a usar aquela calcinha ou aquela cueca. É uma criança que ainda nunca teve contato com as fezes, nunca viu aonde que ela precisa ir. Então, toda essa interação de vaso, de pinico, de posicionamento, a interação com as fezes também tem que começar antes do desfraude, né? Então, a gente não fica dependendo dos sinais de prontidão como a gente faz numa criança típica. Por quê? Porque os sinais de prontidão nas crianças atípicas, elas ainda não são bem estabelecidos na literatura. Então, a gente ainda não sabe dizer certamente quais são esses sinais para crianças atípicas. Outra questão sobre a idade também é que crianças autistas, elas demoram mais para desfraldar. Tem crianças que vão levar anos para desfraldar, anos para desfraldar. Então, quando você começa uma preparação antes mesmo da retirada da fralda, o desfraude fica muito mais tranquilo. E a terceira dica é sobre a constipação intestinal. Crianças autistas têm uma tendência a ter constipação intestinal. E constipação intestinal atrapalha muito o desfraude, né? Então, primeiro, por uma questão sensorial, né? A criança já tem essa alteração sensorial. Segunda questão, eles têm uma questão comportamental. Então, às vezes, eles gostam de ficar prendendo esse cocô, gostam de ficar brincando. Então, isso também é uma questão que faz com que a criança tenha constipação. E terceiro, por conta da seletividade alimentar. Então, mamães, o que eu peço para vocês? Fique de olho na constipação intestinal das crianças de vocês. Faça com que o intestino trabalhe o máximo possível, né? Então, o ideal é essa criança fazer o cocô pelo menos um dia sim, um dia não, né? Que faça o cocô ali 1, 2 vezes ao dia e não 30 vezes ao dia, não 15 vezes ao dia, não 10 vezes ao dia, como eu vejo muitas fraldinhas aí. E tem umas fezes amolecidas. Ela não pode ser aquela de carneirinho de jeito nenhum, porque senão vai ficar muito mais difícil esse desfraude. Espero que vocês tenham gostado. Voltem mais para novos vídeos.